Segundo Samuel capítulo 11, todos acharam? Está escrito. Segundo Samuel capítulo 11. Segundo Samuel fica lá no Velho Testamento. A Bíblia quer dizer biblioteca, um conjunto de livros no livro só, contendo 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Tem gente ainda à procura? Fica lá no Velho. Opa, todos acharam. E se você não achou, diga, me ajude. Segundo Samuel capítulo 11 diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Saem para onde? Saem para onde? Guerra. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Rabã. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, ou tomando banho, ou se banhando. E era essa, muito formosa, linda era esta mulher à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Elião e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela, e já não tinha se purificado da sua imundícia. E já ela tinha se purificado da sua imundícia. Então voltou ela para casa. Amém? Diga, fala, Senhor. Diga, fala, Senhor. Porque teu servo te ouve. Diga, fala comigo nesta noite. Eu vim ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Porque eu nasci. Porque eu nasci. Foi para te servir, foi para te adorar. E eu estou aqui nesta noite para aprender mais um pouquinho da sua palavra. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor. Aleluia. Sejam todos bem-vindos a este lugar, querido, a esse culto aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, no centro de Correia Pinto, na direção desse homem de Deus, pastor Tadeu. Pastor Tadeu, que Deus continue usando ele, toda a família e toda a equipe, porque eu tenho orado por todos, porque é meu dever. Amém? De repente, como campanha, poderia dizer: pastor, por que esta palavra? A maior libertação para qualquer pessoa está através da palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra, ela passa a compreender o Deus desta Bíblia. E ela passa a se libertar. Ela passa a entender o propósito de Deus para com a tua vida, para com as nossas vidas. Porque para tudo há um propósito, querido. Tudo há um propósito, e nós temos que aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. Conforme diz Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar, pastor Tadeu. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Só tem um porém, querido.
Tem coisa que tem que ser arrancado, porque essa planta não foi Deus que plantou na tua vida. Deixa eu até pegar aqui. Ontem eu havia esquecido, e certo, era muita coisa, e eu não havia preparado aquele texto. E citei o texto da orelha furada lá de Salmos 40, verso 6. E não é toda a Bíblia que diz orelha furada. Não é toda a Bíblia que diz. Isso está escrito nas Bíblias corrigida e atualizada. Porque nas outras Bíblias diz, abriste os meus ouvidos. E o Senhor está abrindo o meu e o teu ouvido para compreender a palavra dele. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da sua. É esta palavra que Deus quer para nós. Essa palavra que nos sustenta. Essa palavra que nos mantém em pé. Em pé. Então eu quero corrigir o que deixei ontem para trás e acabei de falar. Era só isso. Com respeito, em algumas Bíblias diz orelha furada, quer dizer ouvidos abertos. Atento aqui ao propósito de Deus para as nossas vidas. Mas falava eu que a semente que Deus não plantou, Ele quer arrancar das nossas vidas. Essa semente que Ele não plantou, Ele quer arrancar. Ele quer, está lá em Mateus 15, 13. Olha lá o que diz em Mateus 15, 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então te prepara, porque só está começando o que Deus quer fazer nesta noite. Você veio preparado? Olha para o teu irmão aí da direita, da esquerda, não precisa levantar. E diga para ele: não deixe o frio esfriar a tua fé. Não deixe o frio esfriar a tua fé. Porque o que Deus tem para você é mais forte do que o frio que está acontecendo. Porque é inverno. Quem está pegando a palavra? E agora, pastor? A palavra qual foi lida nesta noite? No início. Foi 2 Reis, capítulo 11. Que conta a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas foi cheio de falhas e erro. Como nós erramos em outras áreas, Davi errou nesta área e errou feio. E trouxe mal para ele e para toda a sua geração. E aqui diz assim, o adultério de Davi, o pecado que Davi cometeu, e foi grave, porque ele fez aquilo consciente, sabendo do seu erro. E a Bíblia começa a dizer, no ano em que os reis saem para guerrear. Pastor, eu tive tanta luta, tanta guerra em 2022. E você acha que 2023 é para ficar parado? Esse ano é um ano de guerra. Porque quanto maior é a luta, maior é a vitória de Deus na tua vida. É ano de guerra, é ano de vencer, é ano de batalha. Só temos que saber que armas temos que usá-las. E a Bíblia fala que no ano em que os reis saem para guerrear, Davi não saiu para guerrear. Manda o exército com o comandante Joabe, atrás dos filhos de Amon, atrás dos moabitas. Envia todo o exército de Israel para ir para a guerra. Mas o comandante principal daquele exército, o rei daquela nação, fica em casa. Como se nada fosse nada.
Vão vocês e eu vou ficar em casa, comendo, bebendo e dormindo. Diga para o teu irmão: quem não tem o que fazer, vai ver o que não deve. Quem não tem o que fazer, vai ver o que... A primeira olhada, querido, todo mundo pode olhar, porque está na tua frente. Mas segurar os olhos naquilo, aí já é um problema maior. Quem não tem o que fazer, vai ver o que não deve. Em outras palavras, como era a mesma frase? Oficina desocupada é o quê? Ferramenta? Como é que era? Mente desocupada é oficina do diabo. Mente desocupada. Então ocupe a tua mente. Ocupe a tua mente, querido. Ocupe a tua mente. Ocupe a tua mente, porque está escrito aqui em Lucas 6:45. A boca fala na frase final desse versículo, que a boca fala do que o coração está cheio. E do que está cheio o teu coração? E chegou o ano. Chegou o ano, que era um ano de guerra. Não queremos nem pensar em pandemia. Trancado em casa. Longe de nós tais coisas. Mas mesmo trancado em casa, batalhávamos. Mesmo trancado em casa, fazíamos culto, orávamos, cantávamos. E aqueles que quiseram permanecer firme, permaneceram. Mas a Bíblia diz que com Davi, era para estar na guerra e ele ficou em casa. Comeu, bebeu, se lanchou, fez as suas refeições, dormiu o sono da tarde. Como é que eles chamam o sono da tarde? Cestear. Olha aí, ó. Tira aquela cesteada à tarde, né? Aquele sono que quem pode, deve. Mas Davi tira, dorme, se acorda e descansa ali, e relaxa, e vai sair no palácio. E quando ele sai na sacada do palácio real, diz a Bíblia, o palácio era dele, ele podia sair. E o palácio era o lugar mais centrado daquela capital, daquele lugar. O terreno mais localizado pertencia ao rei. Ele tinha visão panorâmica de todo, longe ele via tudo, porque a coisa mais central era o palácio. E quando ele levanta e sai na sacada do seu palácio real, ele olha e vê toda a cidade, e de repente ele contempla uma linda mulher. Não foi pecado ele olhar para a mulher, porque ele não sabia que ela estaria ali. E a Bíblia descreve que Betseba era linda, linda, linda. E ele olha e não consegue tirar mais os olhos daquela mulher. E pior de tudo, ele vai e manda perguntar quem é ela. E eles trazem a notícia para o rei, dizendo: essa é Betseba, filha de Elião, mulher de Urias, o heteu, que está na batalha, lutando por nós. Ele está lá batalhando. O rei disse: eu vou honrar, né? Que homem de sorte casar com uma mulher tão linda como essa. Poderia dizer isso, né? Está de parabéns, porque diz que fisicamente era linda. Está de parabéns, Urias. Mas ele não fez isso. Ele sabia de quem era. Agora ele sabia toda a história daquela mulher, porque ele havia investigado. E manda chamá-la. E chama. E não precisa entrar em detalhe, comete adultério. E agora ele despede a mulher.
porque ele é rei. Eu fico me questionando, será que ela podia bater o pé e dizer que não? Ou negar a palavra do rei e ser morta? Enfim, concedeu, porque ele era rei. E agora, ele despede ela, ela volta embora. E com ele, tudo faz com que tudo esteja bem. Aos olhos, o que ele fez aparentemente estava certo. Mas não aos olhos de Deus. Passa-se uns dias, a mulher manda notícia dizendo: pejado estou, ou seja, grávida estou. Diga ao rei que eu estou grávida dele. E o rei agora começa, vez de pedir perdão a Deus, pecado atrai pecado, abismo atrai abismo, querido. Se o mosquito soubesse, querido, como escapar da teia da aranha, se ele tivesse raciocínio, ele não ficaria preso na teia da aranha, com todas aquelas pernas que o mosquito tem. Mas o mosquito não raciocina, vem de longe, de uma viagem longe, e é pego por um fiozinho daquela teia de aranha. E aranha, algumas delas não matam com o veneno, matam as suas presas com o cansaço. E o mosquito vem voando, voando, e é pego apenas uma perninha do mosquito. E se o mosquito raciocinasse e pensasse: eu estou preso, eu vou parar, respirar, descansar e vou arrebentar esse fio que me prende. Mas ele não pensa, ele não raciocina. Ah, se nós dessemos uma volta em Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 5 e 6, que fala da mulher, que fala do homem, que fala do homem que fica preso nesta armadilha. E o mosquito não pensa. E ele já chega e ele já quer sair. Quanto mais ele se bate, mais ele se enrola. E mais preso se enrolando, morre no cansaço. Há quantos que estão morrendo como Davi, que querem resolver o pecado, cometeu o pecado. A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia fala em Ezequiel 3:2, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Sabe por quê? Porque Deus não fala com quem está caído. A primeira coisa que Deus faz é colocar a pessoa em pé. Porque diante do que ela fez, ele está abatido. Quem é que já não cometeu um tipo de erro e viu que aquela palavra que falou foi desagradável? Eu acabei falando algo que deixei alguém triste. Você fica chateado. Eu já fiquei chateado por palavras. E dizia: por que eu falei? Por que eu não calei a minha boca? Ou qualquer outro erro que tenha cometido. Qualquer outro erro que cometeu. E a gente fica ali se culpando. Até passar, até pedir perdão e levantar. Mas tem hora que o orgulho toma conta de nós. E nós nos achamos como Davi, que nós podemos resolver tudo sem Deus. Sabe o que foi? Davi já havia cometido o ato. A mulher estava grávida. Davi pensou: eu mando buscar o soldado Urias, que está na guerra. Ele vem cansado, eu mando ele ir para casa. Ele vai, ele é esposo dela, fica com ela. E ela dá notícia depois, o filho é dele, e pronto. Manda chamar Urias, Urias vem. O rei coloca Urias
trata bem de Urias, manda para casa, Urias vai e fica no pátio da guarda. Fica no pátio da guarda. No outro dia faz saber o rei dá comida embebeda para que o homem vá para sua casa. O rei está fora de si. O homem volta a deitar e pergunta no outro dia ao soldado: por que não foi? Como eu poderia ir para casa se meu comandante e os soldados do meu rei estão no relento? E eu aqui, voltar para minha casa enquanto eu sei que eles estão lá, que estão lutando pela nossa pátria, pela nossa nação. O rei viu que não convencia e Deus não permitia. Então o rei agora escreve uma carta e manda pela própria mão do soldado. Urias leva aquela carta que está sua sentença de morte. Entrega ao comandante como o rei falou. O comandante lê a carta e na carta diz: pegue Urias, meu soldado, e coloque à frente da batalha, aonde está mais aferrada a batalha. Aonde o inimigo está prevalecendo, que ele não consiga escapar, coloca ele ali para que seja morto. Era isso que estava na carta. Já foi um pecado. Agora, manda o homem ser executado inocentemente. O soldado leva a carta, o comandante coloca ele à frente. O soldado inimigo vem e mata. Agora chega a notícia, o comandante escreve uma carta e manda para o rei. Não apenas alguns nossos tombaram, e Urias também tombou, morreu. O rei, com quem diz, lava as mãos, né? Igual está lá em Provérbios. Diz que a mulher erra, ainda lava o rosto e diz: eu não fiz nada, eu não pequei. Pode lavar o rosto exterior, pode o homem lavar o rosto exterior, mas por dentro, querido, podemos dizer que está tudo ok. Ai, 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 ai. Mas o que estamos feito? Que loucura estamos fazendo? E o que acontece? Acontece que o rei agora manda a notícia para a viúva. Manda esperar o luto. Terminado o luto, o rei manda agora chamar ela. E agora casa com ela, porque o luto havia acabado. Então agora ela torna esposa do rei. Esposa do rei. Grávida de um filho do rei. E o rei acha que está tudo bem. Mas Deus envia o seu profeta. Se eu não me engano, na minha Bíblia está escrito. Segundo Crônicas 20:20. Então levantou-se Josafá pela manhã bem cedo. E disse ao povo: credes no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Creio nos seus profetas e vocês vão prosperar. Quantos querem a prosperidade de Deus? Quantos querem a prosperidade de Deus? Sabe qual é a maior prosperidade? A paz. Em algumas Bíblias, ela traz essa palavra como prosperidade. Oh, glórias! É ter paz, querido. É você trabalhar uma carga horária de serviço, deitar na tua cama e descansar. Pode ter coisas para resolver, mas você está em paz. Eu sei quem está comigo. Eu sei que aquele a quem eu sirvo não dorme. E Davi fez tudo do jeito dele. Até parece que Davi era brasileiro. Não tem um ditado que diz: o que o brasileiro tem tudo, tem um jeitinho. Até parece que Davi até aqui era brasileiro, mas eu quero dizer que tem brasileiro convertido, tem pessoas de bem, tem pessoas abençoadas como você, porque sobre você há uma unção de Deus, sobre as nossas vidas há uma unção de Deus. Por isso estamos aqui, para aprender
a palavra do Senhor. Ah, pastor. Ah, pastor. Davi, agora havia eliminado aquele servo que não tinha feito nada. Casa com a mulher, encruza os braços e diz: agora eu resolvi. Para os homens, ele pode ter resolvido, mas não para Deus. O Senhor envia o profeta chamado Natã. Qual o nome do profeta? Natã. O profeta Natã vem e diz: ó rei. O rei, quando vê o profeta, abraça e diz: eu tenho um homem de Deus no meu palácio. Oh, nada acontece sem que antes Deus nos avise. Não é isso que diz, que o Senhor fala lá em Amós? Rugirá o leão no bosque sem que tenha apanhado presa. Vão tocar a buzina sem que nada tenha acontecido de guerra. Falou o Senhor e não vai confirmar o que tem falado. Quem está pegando a palavra aí? Quem está recebendo essa palavra aí? Você pode dizer um amém? Eu vou dizer o que é amém. Eu creio que vocês saibam, porque vocês têm aqui estudo, vocês vivem estudando, e não só vocês, como todos, querido. E quando a gente pensa que conhece a palavra, cada dia descobre algo mais e se alimenta mais, porque a Bíblia é algo renovador. Não é ultrapassado. Pode até tirar os livros das nossas mãos, mas ninguém vai conseguir tirar a palavra de Deus de nós. Como disse o salmista: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti. Oh, veio o profeta Natã. O profeta Natã vem, e o profeta Natã diz: o rei recebe com alegria, dá as boas-vindas ao profeta, e o profeta diz: eu estou aqui no nome do Senhor. Ó rei, tem uma história para lhe contar hoje. Então conta, profeta, a história de um sujeito que tinha muitas ovelhas. E chegou um visitante na casa dele. E ele fez de preparar uma das suas ovelhas. Ele foi lá num próximozinho que só tinha uma ovelhinha. Roubou aquela ovelhinha daquele próximo, veio, sacrificou aquela ovelha e ofereceu ao convidado. O rei não esperou o profeta terminar e levantou-se com fúria, dizendo: tal homem merece ser castigo de morte. Então o profeta olha para ele e diz: então esse homem é você. Ele caiu para trás. Você tinha tantas ovelhas e você foi pegar que não era tua. Você está traindo o mal, está trazendo confusão. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no capítulo 5 e no 6 está falando. Mas tem um deles que diz assim: beba água da tua própria cisterna, sacia a tua sede. Você entende o que eu estou falando? Da tua própria fonte. Não queira buscar. Beba água da tua própria fonte. Quando o profeta falou aquilo, o rei caiu para trás e pediu perdão e se arrependeu ali. Mas o profeta diz: aquilo que tu fez no escuro, eles vão fazer para você no claro, à luz do dia. Você veio e trouxe para dentro do teu palácio, eles vão fazer na rua, à luz da claridade. A maldição começou a entrar na casa, no palácio e na vida de Saul. Um dos filhos de Saul usurpou o trono dele.
Pegou as mulheres do rei, porque o rei tinha muitas. E lá na rua, diante de todos os olhos, o filho consumou com as esposas do pai. Na mesma família de Davi, porque eram os filhos de mulheres de mulheres diferentes. Um filho se apaixonou por uma meia-irmã, foi lá e violentou. O outro, Absalão, soube o que o outro irmão tinha feito. Foi e matou o irmão, porque a irmã era irmã de Absalão, de pai e mãe. Foi lá e matou o próprio irmão. A maldição começou a entrar, porque deram legalidade ao pecado. Deram brecha ao pecado. Deram brecha ao pecado. Na minha Bíblia, na tua Bíblia, está escrito em Isaías 59, dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te abençoar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa te ouvir. O Senhor está dizendo que a mão dele continua estendida, que os olhos dele, os ouvidos dele continuam abertos a te ouvir. Mas há um porém, há pecado que não deixa que a tua oração seja ouvida. Mas a Bíblia também diz que aonde superabundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. Quando nós nos arrependemos, Deus nos ouve, Deus nos atende. Quem está compreendendo o que eu estou falando, aleluia, Deus muda a situação. Oh glórias! Isaías 59, versículo 1 e 2. Nós temos trazido maldição para dentro de casa. Temos trazido mal. Aquele filho, Absalão, cuja beleza nenhum homem até então havia nascido com a beleza de Absalão. Você sabia disso? Nenhum homem tinha a beleza que Absalão tinha. O cabelo dele tinha que ser cortado de ano em ano, porque tamanho era o cabelo, a presença do homem. Não tinha artista nem ator. O que ele fez? Matou o irmão. Virou fugitivo. Teve um outro que usurpou o trono, morreu. Absalão também morreu. A morte entrou, querido. Porque a morte só passou aos homens por causa do pecado de Adão e Eva. Por isso que a morte passou. Quem sabe eu pregue aqui. Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Eu prego isso muito em velório. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas já se passaram, e eis que ele faz tudo novo. Mas como não tem, como que está dizendo aqui que Deus não vai haver mais morte, se existe morte? Porque a morte entrou por um homem, o primeiro homem chamado Adão, quer dizer Ada, feito da terra, do pó, e passou a todos os homens, por isso que existe a morte. Mas o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, porque Adão se dá ao homem e à mulher. O segundo, Jesus Cristo, esse veio perfeito para nos garantir a vida eterna. Por maior que seja o pecado, querido, Ele quer transformar, Ele superabundou na graça. O que é a graça? É o favor dele, é o favor dele para as nossas vidas. Davi se arrependeu sinceramente e Deus perdoou a Davi. O perdão Deus dá a todos. Sabe por que muitos não entendem lá fora? Como é que Deus vai perdoar aquele que fez isso com uma criança, para isso, para aquilo, para aquilo? Perdão Deus dá a qualquer um. Agora a consequência daquilo que a pessoa fez é outro, porém. Ela vai pagar em algum lugar. Nós temos que entender, perdão é uma coisa, consequência é outra.
E às vezes nós nos perguntamos, por que nesta área não vencemos? Por que não renunciamos ao pecado? Por que ainda agimos assim? Por que não renunciamos ao pecado? O Senhor vem buscar a igreja. Vocês estão ouvindo, querido? O Senhor vai voltar e Ele vai voltar para nos buscar. Eu vi aqui e estou vendo. Mas enquanto vivermos aqui, Ele também quer dar o melhor a mim e a você. Ele quer que nós vivemos o melhor e comemos o melhor dessa terra. Conforme Isaías 1:19. Se me ouvirdes e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Mas se fordes rebelde, diz o 20, serei devorado à espada. O Senhor tem o melhor. Davi se arrependeu e se tornou segundo o coração de Deus. Deus quer fazer de nós segundo o seu coração, para que não venhamos humilhar ninguém. Não precisamos, a igreja do Senhor tem que parar. Qualquer coisinha leva um na justiça. Ninguém pode falar, leva na justiça. Para de levar, tem coisa, querido, que nós mesmos podemos resolver. Nem sei porque eu estou falando isso. Porque parece, querido, que estamos agindo pior do que lá de fora. E às vezes, porque não temos alguns costumes que outras denominações temos, que parece que a coisa é tudo levantei, e não é. A Bíblia é uma só. E nós temos que estar por dentro da palavra. Errar, estamos passivos de erro. Agora permanecer no erro é a nossa decisão. De querer permanecer ou sair. Ficamos em pé, em nome do Senhor. Oh, maravilha, Jesus.